Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Intermédios, um mini podcast dedicado ao Somos Todos Malucos, o maior podcast, o das entrevistas. Este aqui sou eu sozinho, neste estúdio, a falar convosco sobre os convidados que passaram por aqui, os temas que eles trouxeram e também o que é que esses temas e essas conversas me acrescentaram. Se vocês estão no YouTube, já sabem que podem vir aos comentários, que eu venho aqui sempre falar convosco, ouvir também as vossas opiniões. Se não estão a seguir no YouTube, vão ao YouTube e cliquem nas notificações, partilhem estas conversas. Este é também um podcast observador, tal como o Somos Todos Malucos, o grande das entrevistas. Portanto, estão também no site do Observador e em todas as plataformas de podcast, Spotify, iTunes. Sei que há mais, não sei os nomes. Ora bem, o tema desta semana que eu gostava de trazer aqui para falar um pouco convosco é o tema da medicação. Um tema que foi muitas vezes trazido aqui pelo Gustavo Jesus. Está aqui o episódio que vocês podem recordar. Pelo menos um dos episódios. O Gustavo Jesus é psiquiatra, já aqui passou várias vezes. É muito engraçado, porque é um psiquiatra extremamente pragmático, mas também sabe comunicar muito bem e de maneira simples, para que as pessoas entendam. E a medicação é um dos temas, continua a ser um dos temas mais controversos, porque há muita gente que não quer tomar medicação por vários... ou porque acham que vão ficar viciadas, ou porque acham que vão ficar a babar a torto e a direito, porque têm medo, sei lá, dos efeitos secundários, que são tudo, obviamente, questões legítimas. Embora, segundo vários profissionais de saúde, e segundo o Gustavo, que aqui esteve, e que vocês podem assistir, como já disse, a medicina e, sobretudo, a farmacologia nesta área da psiquiatria sofreu um desenvolvimento muito grande. E as coisas, para além de haver um conjunto de mitos, como a malta babar-se a torto e a direito, tem muita influência, curiosamente, do cinema, porque se vocês veem filmes, principalmente os filmes de terror, os hospitais dos malucos, paredes a escorrer, umidade, gente aos gritos a torto e a direito, e pessoas a babarem-se a torto e a direito, seringas gigantes, e está tudo louco, incluindo os enfermeiros que lá trabalham. Há aqui um conjunto de mitos associados, mas aquilo que eu vos posso também partilhar é a minha própria experiência. Obviamente, eu tomei medicação e estou a tomar neste momento, de novo. Eu tomei, deixei de tomar, voltei a tomar. E da minha experiência, obviamente, eu também tive o estigma da medicação. Como é que eu tive o estigma da medicação? Quando eu, por volta dos meus 26 anos, fui ao meu psicólogo, aquele que me acompanha até hoje, também em períodos espaçados, não é? Eu tive tipo 2, 3 anos seguidos, depois parei, depois voltei, depois tive de 15 em 15 dias, depois deixei de ir. Deixei de ir, não por ter desistido, mas porque senti que conseguia seguir o meu caminho sem ir lá. Mas lá está, agora voltei de novo. Há um ano, talvez. Um ano ou mais. Mas este primeiro psicólogo disse-me, depois de 3 ou 4 consultas, disse-me, olha, nós trabalhamos com um psiquiatra que aborda muito estas questões da perturbação obsessivo-compulsiva, e eu acho que se calhar seria importante para ti fazeres uma medicação. E quando ele diz fazer medicação, eu aí tive o estigma de eu sou mesmo maluco. Eu bato mesmo mal. Se ele me está a dizer para eu tomar medicação é porque eu sou mesmo maluco. E senti esse impacto. E lembro-me de ter ido à consulta do psiquiatra e digo-vos uma coisa, eu tinha 26 anos na altura, não era conhecido. O consultório era num prédio de habitação, num resto do chão. E eu estive 20 minutos, não estou a gozar, eu estive 20 minutos no carro, à espera que ninguém entrasse no prédio, para eu poder entrar sem ninguém me ver. Eu já fui a casas de strip com menos vergonha. Tive 20 minutos no carro. Quando eu vejo que
estava tudo calminho, não vejo carros a estacionar, nem pessoas a andar na rua, eu vou tocar a campainha, então saio em direção ao prédio, toco lá no resto do chão a campainha para entrar, para me abrirem logo a porta, abrir uma porta, eu entro muito rápido. E eu lembro que entrei no consultório, muito calminho, o consultório, olho para a sala de espera, estavam lá 2 pessoas sentadas e eu pensei, olha, são malucos também. Porque ali não havia mais consultas de nada, era só psiquiatria. São malucos. Chegou a minha vez, entro e começo a falar com o doutor, a contar a minha história toda. E ele lá disse que sim, que fazia sentido tomar, no meu caso, sertralina, que é um antidepressivo que está bastante estudado e que se verificou que tem uma boa ação para pessoas que estão nesta área da perturbação obsessiva-compulsiva. E ele percebeu que eu estava um bocado tipo, agora vou ter que tomar medicação, eu não quero fazer isto. E ele disse-me algo que se calhar muita gente que já foi um psiquiatra ouviu, que foi, ele olhou para mim e disse-me assim, se você tivesse um problema de coração, hipertensão, quer que fosse, e tinha que tomar um comprimido todos os dias, mesmo que esse comprimido tivesse alguns efeitos secundários, mas sabia que esse comprimido lhe ia fazer melhor. Tinha que tomar esse comprimido todos os dias durante 1 ano, 2 anos, olha, imagina a vida toda. Você deixava de fazer isso? Eu, não. E ele disse-me, então, se não deixava de fazer isso para o seu coração, e se o cérebro é um órgão também, tal como o coração, e um órgão que se desregula por várias razões, porquê é que não faz a mesma coisa? E eu aí fiquei sem muitos argumentos. E foi aí que eu comecei a tomar a medicação. Portugal é conhecido como um dos países, não tenho aqui os números, mas é conhecido como um dos países com mais casos com mais, acho eu que são mais antidepressivos receitados. E muitas pessoas associam a isto a um exagero na prescrição. Aliás, nesse episódio com o Gustavo Jesus, ele aborda exatamente esta questão. E aborda também o facto de isto não poder ser analisado desta maneira, não é? Porque se há uma maior prescrição, é também porque as pessoas recorrem muito mais aos serviços. E recorrem aos psiquiatras, estão mais à vontade para abordar o tema. Há também aqui pessoas que responderam aos questionários que se calhar tomam antidepressivos que são receitados pelo seu próprio vizinho, que era um ato muito comum e que o Gustavo também aborda muito isto, que é muito engraçado, que é pessoas que, imaginem, uma pessoa, eu não tenho dormido, ando muito nervoso, e um vizinho diz assim, opa, olha, eu estou a tomar isto, pá, experimenta tomar também, eu arranjo-te uns. Como se estivessem a passar uns para os outros strep pills, aquilo para a garganta, ou um Benuron, ou qualquer coisa do género. E não convém, não é? Não convém. E aliás, isso aconteceu comigo, a minha mãe, quando a minha mãe, que Deus Nosso Senhor tem, a minha mãe tomava Lexotan. O Lexotan é um calmante, mesmo para dormir. E eu lembro quando eu andava na faculdade, andava muito estressado com os exames não tinha insónias terríveis. E a minha mãe dizia, filho, toma um Lexotan, filho. Mas o Lexotan, sim, é um comprimido que pode viciar. E a minha mãe dizia, toma um Lexotan. E eu tomava o Lexotan. Porque a minha mãe era, obviamente, psiquiatra. E realmente, depois lá está, eu tomava aquilo sem prescrição e eu cheguei uma vez que tomei mais do que era suposto e fiquei com uma moca descomunal e desnecessária e perigosa, sobretudo. Eram outros tempos. Depois, obviamente, eu comecei a... deixei de tomar isso, porque percebi que a minha mãe, não, obviamente, por muito que me quisesse ajudar, convinha ter algum acompanhamento, não é? Como é óbvio. E esta é também uma questão curiosa, que há muita gente, esta questão das pessoas ficarem viciadas nos antidepressivos. Eu acho que há aqui várias questões.
se alguém vai a um psiquiatra e esse psiquiatra receita determinada medicação, é porque ele tem um diagnóstico. E nós, de alguma maneira, também temos que confiar nessa análise. Mas há aqui várias questões. Há esta questão primeiro que eu vou abordar, que é exatamente isto de vocês estão sempre em controlo do processo. Eu estava sempre em controlo no sentido, se eu tivesse muitos efeitos secundários que não gostasse, eu falava com o psiquiatra. Aconteceu da primeira vez que eu tomei a medicação e aconteceu agora desta vez que eu tomei. E eu já tomei várias vezes esta medicação. Não foi tipo há muitos anos e voltei a tomar agora. Não, tive vários períodos e tive sempre efeitos secundários, alguns comuns, que tive sempre em todas, outros que, por exemplo, só aconteceram agora. E eu, quando senti, falei com o psiquiatra e ele explicou-me, olha, isso é natural nessas 2 primeiras semanas, vamos ver como é que vai acontecer daqui a... Deixa passar mais um tempo. Também aconteceu eu tomar outra medicação que ele me pediu para experimentar, pá, e que eu não me dei bem. Não me dei bem e disse-lhe, pá, olha, isto eu não me sinto tranquilo com isto. Deixava-me mais ansioso essa medicação. E ele disse que também era um processo que poderia ocorrer, mas eu estava numa fase com muito trabalho e não quis estar a passar por isso. E perguntei-lhe se aquela medicação seria mesmo necessária. E ele disse que eu próprio poderia fazer essa avaliação, que confiava em mim para fazer essa avaliação. E eu consegui gerir a situação sem ter que recorrer à medicação. Há aqui depois essa questão, ou seja, vocês estão sempre em controle do processo. Desde que estejam sempre em contacto com o vosso médico e imaginem que por alguma razão não se sentem confortáveis com esse médico, pá, procura uma segunda opinião. Nós quando vamos a um dentista e não gostamos de um dentista, nós não deixamos de ir ao dentista, nós procuramos outro dentista, não é? Ou procuramos outra opinião. E eu acho que se vocês se sentem mais seguros assim, que faz sentido procurar uma outra opinião. Depois há aqui a questão de não tomar químicos. A questão do não... há muita gente que diz, eu não tomo químicos. Mas tudo na vida são químicos. E estes químicos são químicos estudados. São químicos que estão suportados por uma data de estudos e por isso é que tem aquela lista de efeitos secundários todos, que estão estudados e dos benefícios. São doses certas, nós sabemos o que é que estamos a tomar, porque há muita gente que diz eu não tomo químicos, mas depois vão tomar CBD ou vão fumar erva, sem saberem a quantidade de THC que está na erva, nem não há nenhum psiquiatra a traficar erva, que eu não sei se pode vender ou não, mas não há nenhum psiquiatra que vá vender erva e que diga, olha, tomas X em X horas. A não ser que seja lá está num consultório onde se fazem também os estudos com ketamina, etc. Portanto, quando há um controle, mas um gajo que fume erva ou uma mulher que fume de erva de forma recreativa não sabe muitas vezes a quantidade de THC que lá está, nem o que é que está a fumar, nem, pá. E isso torna-se perigoso por várias razões. E eu acho muito curioso também aqui outra questão que eu acho que se pode associar também aqui, que é também ouço muito dizer que as pessoas esta questão de que se tornam dependentes dos antidepressivos ou dependentes da medicação para a cabeça, como se costuma dizer. Mas há uma coisa que, desde a primeira vez que eu tomei, que o meu psicólogo me disse. Ele disse-me, tu vais tomar esta medicação para encontrares um equilíbrio e poderes fazer o trabalho aqui. Ou seja, o objetivo da medicação era eu voltar ao funcionamento normal do meu cérebro, ou seja, dar ao meu cérebro aquilo que lhe estava em falta, para eu ganhar a lucidez, de alguma maneira, estou a pôr aqui entre aspas, ganhar a lucidez e a tranquilidade para poder trabalhar as minhas questões de forma com menos ansiedade no psicólogo. Ou seja, a medicação não é como muitos amigos meus
que infelizmente tenho, que é que tomam antidepressivos, mas não mudam hábitos. Continuam a fumar, bebem álcool a torto e direito, bebem 7, 8, 10 cafés por dia, não fazem desporto, deitam-se à tarde e más horas, chateiam-se com tudo, irritam-se à mínima questão. Assim é normal que nós nos tornemos dependentes de algo quando não fazemos nada para mudar os nossos hábitos. Portanto, eu acho que mais do que a medicação, os antidepressivos, etc., mais do que uma questão de vício, é uma questão de consciência. Porque se vocês forem procurar essa ajuda na medicação para simplesmente continuarem com a vida que vocês levam, a medicação vai fazer o seu efeito, mas a vossa vida se calhar não vai melhorar. Mas agora, se vocês forem procurar ajuda e tiverem que tomar medicação e encararem a medicação como isto é uma fase importante para mim, para eu conseguir resolver as minhas cenas, aí acho que já poderá fazer sentido. E depois há aqui uma questão que eu estava-me a lembrar, mesmo a malta que, por exemplo, fuma erva, diz que não quer químicos, mas fuma erva ou toma cogumelos ou CBD. Até que ponto elas não estão a fazer essas coisas do mesmo modo para mascarar as coisas que têm a resolver? Estou a perguntar, não sei. Estava aqui a pensar alto. Até que ponto uma pessoa não está a fumar erva para relaxar do stress do dia-a-dia e então se chega a casa, fuma o seu cigarro ou toma não sei o quê. O CBD acho que é um bocadinho diferente. Se calhar não devia estar aqui a misturar as coisas. Mas pronto. Estou a entender aquilo que eu estou a querer dizer, não é? Tomam essas coisas e também não mudam os hábitos. Eu acho que o ponto de partida é sempre esse. É nós vermos tudo isto como uma oportunidade para continuarmos a crescer. Tal como se vocês partirem um braço, têm que pôr gesso, provavelmente, e quando tiram o gesso, têm que fazer fisioterapia ou reforço muscular, ou o que quer que seja. Porque se vocês partirem o braço e continuarem a andar com o braço às pancadas a torto e a direito, ou tirar o gesso e continuarem a cagarem na recuperação, as coisas não parece que possam voltar a estar bem, ou excelentes. Isso acontece, por exemplo, muito nas operações aos joelhos, não é? O importante da operação aos meniscos, o importante é a boa recuperação e fazer tudo certinho para que se volte a funcionar a 100% ou perto dos 100%. E eu acho que muitas vezes a medicação passa por aí. Eu neste momento estou a tomar a sertralina à mesma, porque é o que tem funcionado comigo. Mas eu notei a diferença, mas também tenho a consciência de que, ainda há pouco estava a pensar nisso, se eu voltar a vou deixar de tomar, mais tarde ou mais cedo, e não é ao calhas, não é tipo, estou fixe e vou deixar de tomar porque isso dá merda, portanto convém vocês seguirem o protocolo, e quando eu deixar de tomar, a minha ideia é lembrar-me sempre do trabalho que eu fiz até agora. Com essas questões que estavam difíceis de resolver. Ter essa consciência. Depois há aqui ainda em relação com este tema, há aqui outro pormenor curioso que é, por exemplo, o psiquiatra também me receitou SOS, tipo Victan ou... não me lembro o nome do outro. Mas são tipo ansiolíticos para situações de stress. Eu acho que a parte do trabalho, no meu caso, malta, isto cada caso é um caso, não é? Mas, por exemplo, eu se me sinto ansioso ou nervoso, eu não tomo logo. Eu tento perceber, ok, até que ponto eu vou conseguir gerir isto sozinho? Deixa-me cá tentar, não vou tomar. Deixa-me cá perceber se eu consigo gerir isto. É como uma dor de cabeça. Se me está a doer a cabeça, eu não vou tomar logo um Benuron, um Brufeno, ou o que quer que seja. Eu tento perceber, ok, o que é que eu posso fazer aqui? Será que vou fechar os olhos um bocadinho, vou descansar, vou tomar um duche frio, às vezes o duche frio comigo ajuda, tenho bebido pouca água, se calhar vou hidratar mais.
E às vezes a dor de cabeça passa, outras vezes não, e tenho que tomar o Brufen. E para dormir, muitas vezes acontece, às vezes a minha cabeça à noite está tipo a 1000, e eu não consigo desligar, e eu, ok, o que é que eu posso fazer? Olha, hoje estou assim, não vou estar a ver séries nem nada, ou vou fazer uma meditação antes de dormir, e vou-me deitar. Se não tenho sono, não consigo dormir, não vou procurar não ficar ansioso com isto. Tenho alguma coisa importante para fazer amanhã de manhã cedo? Ok, acho que não tenho. Então, não há problema se eu ficar acordado mais tempo. Não vou ficar nervoso, não vou ficar irritado. Vou tentar, é o que é. Olha, é o que é. Caso contrário, tenho que me levantar cedo. Então aí eu percebo, olha, então se calhar é melhor eu tomar qualquer coisa para garantir que amanhã consigo acordar e ter dormido o suficiente para fazer esse trabalho. Ou seja, é sempre esta premissa da medicação. O Gustavo diz que não gosta que se diga que é um suporte. Mas eu acho que de certa maneira é um suporte para vocês poderem fazer este trabalho que eu estava a dizer, não é? De crescimento pessoal, de melhorarem a vossa vida. Depois há as pessoas que preferem também, para além de não terem químicos, ir para os produtos naturais. Eu também já fui. Eu lembro fiz uma consulta, gastei o mesmo que gastei no psiquiatra, alguns 100 paus, mais 100 euros em medicação, que não me fez nada. Não fez nada. Tudo coisas naturais. Eu não estou. Se calhar faz a outras pessoas. E por isso é que eu fui para experimentar, mas a mim não me fez nada. E entretanto, há coisas, por exemplo, tomo uns comprimidos para dormir, naturais, e eu acho que até isso ajuda. Mas eu não deixo de tomar a medicação. Falei com o meu psiquiatra, ok, eu posso tomar isto? Está aqui estes comprimidos, Passiflora, acho que se chama Passiflora. Estes comprimidos ajudam a dormir, posso tomar o antidepressivo e tomar isto, não há problema nenhum, ok? Sim. Pois é sempre isto, é podermos estar sempre em contacto com o médico, com um profissional de saúde. Não tomem as decisões sozinhos. É preciso ter aqui, se calhar, um bocadinho de fé no processo e no profissional que vos está a acompanhar. Há muita gente que chega também com mensagens que se deu mal com o psiquiatra, ou que a medicação, que o psiquiatra tipo, ou refilava com eles, ou que ele não concordava com a medicação do psiquiatra, etc. E isso pode acontecer. Eu não acertei no primeiro psiquiatra, não acertei no primeiro psicólogo. Mas continuem a procurar. Tentem encontrar um profissional que vos faça sentido. Tentem procurar uma segunda opinião. Mas, sobretudo, a minha mensagem principal é isso. Procurem valorizar também a ciência, aquilo que está feito de algum modo para nos ajudar. E felizmente são muitas as pessoas que tomam medicação e que veem melhorias. Mas também esta mensagem que eu acho que é mais importante, que é, se tiverem que tomar a medicação, há milhares de pessoas a fazê-lo, eu faço, mais pessoas o fazem, mas utilizem a medicação como parte do vosso processo de crescimento. Não utilizem a medicação como uma rampa de salvação ou de esconder. Quer dizer, rampa de salvação até acaba por ser, porque vocês teoricamente vão melhorar, não é? Mas utilizem a medicação não para esconder aquilo que vos está a assustar ou que vos está a impedir de seguir o vosso caminho com tranquilidade, mas utilizem a medicação para vos dar o equilíbrio, para de algum modo voltarem a ser vocês de forma mais tranquila, para então, de forma consciente, eu vou resolver as cenas que tenho a resolver. E procurar fazer esse crescimento. Ou seja, a medicação por si só faz parte do vosso processo, pode fazer parte do vosso processo de crescimento. Mas sempre, lá está. Isto é a minha parte obsessiva agora. Sempre na companhia de um profissional de saúde. Eu não sou médico. Ok, malta? Não sou médico e não sou terapeuta. Eu estou apenas a partilhar a minha experiência e a partilhar as conversas que aqui passam e que eu vos convido a explorar. Muito obrigado e até para a semana. Espero que tenham gostado de mais um episódio
E já sabem, quarta-feira também temos aqui nova conversa completa no Somos Todos Malucos. Até lá.